Contamos pra família, foram muitas emoções, todo mundo chorou, ficou muito feliz, era algo que a gente queria muito, todo mundo queria muito, todo mundo esperava muito por isso. Pela manhã, que eu fui ao banheiro fazer o primeiro xixi do dia e eu percebi que estava saindo uma sujeirinha escura. Na minha cabeça eu pensei assim, eu preciso chegar na minha casa e chorar tudo que eu tenho pra chorar. E é como jogar um balde de água fria. A gente não tá preparado pra viver isso. E parece que você se sente inútil como mulher. Eu falei, não, tá tudo certo, vamos pra próxima. No dia 11 de julho, eu descobri a segunda gestação. O meu útero, parecia que ele dava umas explosões. Mas eu tava com aquela sensação de que ia acontecer tudo de novo. 3 horas da madrugada, eu acordei com muita cólica. E lá estava o sangramento novamente. Eu fui conversar com meu esposo. Falei pra ele, meu amor, a doutora passou muitos exames, só que eu estou na dúvida. Eu não sei se eu faço ou se eu deixo Deus trabalhar. Ele falou pra mim assim, meu amor, você pode fazer todos esses exames. Só que, se não for o tempo de Deus, nada disso vai adiantar. E eu captei que não era pra colocar minha mão. Era pra deixar Deus trabalhar. Parece que o meu coração gritava que eu sentia falta daquilo que eu não tinha vivido. Parece que o meu coração gritava por um filho. O que tá acontecendo? Por que você tem medo? Eu chorava copiosamente, assim, incontrolavelmente. Ali ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, ninguém sabia das minhas dores. Ela falava assim, em nome de Jesus, você vai gerar, vai pegar no colo, ele será uma bênção. Eu declaro vida, repreendo o espírito de morte, repreendo maldições familiares. Antes dela existiu a tempestade, né? Ela é o nosso raio de sol. Agora nós estamos vivendo uma nova fase de Deus para nós, vivendo agora o extraordinário de Deus. Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, mais especificamente ao segundo vídeo do meu canal. No ano passado eu abri o canal para poder compartilhar algumas coisas do dia a dia com vocês, só que acabou que não deu para ir compartilhando, né, gravando, porque surgiram várias outras coisas, o podcast, enfim. E o vídeo de hoje vai ser uma conversa, assim como o primeiro já foi, que eu falei do meu problema de perca capilar, e hoje a gente vai falar de um outro tipo de perda. Hoje nós vamos falar sobre um processo delicado que nós passamos esse ano de 2025. Muitas pessoas já sabem, provavelmente a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já sabe, né? Que eu estou gestante novamente, já estou aí praticamente fechando o 4º mês de gestação e tem sido uma gestação muito tranquila, graças a Deus, mas antes dessa bebezinha já descobrimos o sexo também, é uma menininha, já temos o nome também. Mas antes de passar por essa gestação, nós vivemos 2 perdas gestacionais, que é algo que nenhuma mulher está preparada para viver, nenhuma mulher espera viver e passar por isso. Então, quando acontece, nós somos pegas muito de surpresa. Eu tô com um chazinho de camomila aqui, agora são acho que umas 7h30 da noite, mais ou menos de uma sexta-feira, que eu tirei para poder vir conversar aqui com vocês. E vai ser uma conversa, né? Eu vou contar tudo o que aconteceu de abril para cá. Na verdade, eu vou contar um pouquinho para contextualizar todo o começo, né? Como foi o começo do casamento, a ideia de ter filhos, foi planejado, não foi? A gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá. Eu me casei no ano de 2020, estávamos no auge da pandemia, me casei dia 31 de outubro de 2020, recentemente fez 5 anos. E coincidentemente, né, no aniversário de 5 anos, nós descobrimos o sexo dessa nossa bebezinha e foi maravilhoso. Então completamos agora 5 anos de casados e quando a gente se casou, quando eu casei com o Johnny, vocês vão ver esse caderninho aqui, porque volta e meia eu vou ter que abrir ele, tá? Porque eu tenho um TDAHzinho, aí pra ir numa sequência lógica aqui. Quando a gente se casou, na verdade antes da gente se casar, a gente estabeleceu, né, ali que nós ficaríamos casados por 4 anos e depois desse período iniciaríamos o processo de aumentar a nossa família, né? E assim nós fizemos. Foi um acordo que nós estabelecemos para que a gente pudesse ter um tempo para amadurecer o nosso relacionamento, viver todas as fases. 4 anos é uma quantidade boa de tempo para você aprender tudo sobre a pessoa, para estabelecer novos acordos, enfim. O nosso casamento sempre foi assim, muito conversado antes de todas as coisas acontecerem e nós dois chegamos nessa conclusão de que a gente iria esperar um tempinho. E foi maravilhoso, porque nesse tempo, né, nesses 4 anos e meio que a gente esteve só nós dois, estamos só nós dois ainda, porque a bebezinha não chegou ainda,
Mas foi um tempo muito gostoso, o Senhor nos permitiu viver muitas coisas maravilhosas. Nós viajamos muito. No ano passado, inclusive, nós fizemos uma viagem até Paris e Roma. Então, essa viagem foi uma despedida, né, desse nosso momento a dois mesmo. Então, era uma viagem especial voltada, né, para comemorar a nossa vida juntos, né, a nossa vida de casal. E nós viajamos em setembro. Quando foi em novembro, em setembro ou antes um pouquinho, eu fiz todos os exames pré-gestacionais, né? Ano passado completamos aí 4 anos de casado, de acordo com o combinado, né? E eu comecei a fazer todos os exames pré-gestacionais. Então, tudo bem, né? Na minha cabeça, eu, uma menina nova, eu tinha 24 anos, tô com 24, tô quase fazendo 25, nesse mês, inclusive. Mas eu, com 24 anos de idade, 23 para 24 ali, fui fazer os exames. E na minha cabeça, assim, tudo ok, tudo certo, porque eu sou uma menina nova, eu tenho, eu pratico atividade física, eu me alimento bem, tudo favorecia para que tudo ocorresse da melhor forma possível na nossa cabeça, né? E tudo bem, peguei todos os resultados do exame, passei pela ginecologista e ela falou para mim, Isa, tá tudo bem, olha só que irônico, né? Todos os exames gestacionais estavam tudo em perfeita ordem, eu fiz exames, Johnny fez exames também, para ter certeza que estava tudo certo e que a gente poderia iniciar esse processo de aumentar a nossa família. Como eu sabia que estava tudo bem, eu estava ainda para entrar, né, no começo, virando o ano ali, ou seja, primeiro semestre desse ano de 2025, eu ainda faria o último semestre da faculdade de Direito, que eu já me formei, inclusive me formei em julho desse ano. E na minha cabeça, eu ficava só postergando assim, não, vamos esperar mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, porque daí eu consigo terminar a minha faculdade, e aí vai estar muito mais tranquilo, eu não vou estar nessa agitação de prova, de seminário, enfim. E assim eu fiz, né? Mais uma vez, colocamos as nossas mãos. E quero dizer que eu não acho errado os casais que estabelecem um prazo para ter filhos, como também não acho errado aqueles casais que eles são a favor da vida e que eles não trabalham com nenhum método contraceptivo. Nós temos amigos, assim, que escolheram isso em comum acordo com o cônjuge, e eu acho isso muito lindo também, né? Quando o acordo ele é muito bem estabelecido entre o casal, tudo flui muito bem. E eu não sou contra nenhum e nem outro, né? E eu acho importante, né, o que nós fizemos de escolher esperar um tempo, porque nós ainda éramos imaturos com relação a casamento, né? A gente estava aprendendo, começando tudo do zero, construindo tudo junto, aprendendo um sobre o outro ainda. E eu acho que foi um tempo muito necessário, muito importante mesmo, sabe? E aí, voltando lá para a faculdade, vamos esperar mais um pouquinho, vamos segurar mais um pouquinho, vamos segurar mais um pouquinho. Quando foi em abril de 2025, nós fomos fazer uma viagem, lembrando que a gente não estava deixando rolar nada ainda. Eu já tinha retirado, em novembro de 2024, o anticoncepcional, né? Já tinha mudado alguns hábitos, né? De novembro para cá, depois dos exames, enfim. E quando foi em abril de 25, nós fomos fazer uma viagem até Chapada, tiramos 2 diazinhos, porque eu tava louca, assim, no final da faculdade, precisando de um descanso pra mente, e o Johnny falou assim, olha, nós temos 2 dias pra fazer isso. Eu falei, tá ótimo, olha, tá excelente, pra mim tá muito bom. Vamos tirar esses 2 dias e vamos até Chapada. Nós nos casamos em Chapada, então a gente deu um pulinho até no Morro dos Ventos, que é o local onde a gente se casou, um lugar muito lindo, montanhoso, assim, muito perfeito, sabe? Um lugar que tem o nosso coração. E eu lembro que nós estávamos lá nesses 2 diazinhos, estávamos no Morro dos Ventos e a gente fez videozinho, eu sentei no banco, chorei um monte, porque, para quem não sabe, eu perdi meu pai 1 mês e meio depois do meu casamento, então eu me lembrei muito ali daquele momento do nosso casamento mesmo, né? Inclusive, era a primeira vez que nós estávamos voltando ao local do nosso casamento pós quase 4 anos de casado, né? Quase 5 anos de casado. E eu lembro que eu sentei no banco, assim, e uma senhorinha, nunca me esqueço, eles estavam indo embora
ali do Morro dos Ventos. O filho dela foi buscar o carro, ela andava com muita dificuldade e ele deixou ela no banco, ao meu lado, assim, onde eu estava sentada. E o meu esposo tinha ido buscar gelo, alguma coisa assim, para fazer um tereré. E ficamos só nós duas ali naquele banquinho, conversa vai, conversa vem. E eu estava assim, o momento que ela chegou do meu lado, eu estava em prantos, assim, porque eu estava relembrando a cena com meu pai, o casamento e tal. E ela chegou ao meu lado e me disse umas palavras que eu nunca vou me esquecer. Ela disse assim: olha, eu não te conheço, mas Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, na vida do seu esposo. Ele vai fazer uma grande transformação na vida de vocês. E eu falei: glória a Deus, recebo. E fiquei com aquilo, assim, fiquei muito impactada, porque nunca havia acontecido aquilo, né? De uma pessoa totalmente aleatória chegar e me entregar um recado de Deus, né? E, enfim, ela complementou com algumas outras palavras e eu me agarrei muito naquilo. Falei: nossa, glória a Deus, né? Enfim, quando retornamos para casa dessa mini viagem de 2 dias, nessa viagem, né, conforme a tabelinha, né, o aplicativo que eu acompanho de menstruação, fertilidade, enfim, estava para vir no dia, né, a menstruação estava para vir no dia dessa viagem. E tudo bem, falei pro Johnny, a gente chegou em Cuiabá, eu não tinha levado absorvente nem nada, a gente chegou em Cuiabá e eu falei para ele assim: olha, a gente precisa passar numa farmácia, comprar já, né, o remédio de cólica, e que eu sofri com muita cólica, remédio de cólica e o meu absorvente, porque eu não trouxe. Assim fizemos, passamos na farmácia, compramos, tudo perfeito, isso na viagem. E, assim, começou a vir um sinalzinho na viagem mesmo de menstruação, como sempre acontecia, nada de diferente do que, né, estava acontecendo. No que acontecia geralmente, né, nas minhas menstruações. E aí, ficou vindo aquela sujeirinha bem de leves. E isso ficou por 3 dias e tudo bem, estava dentro do meu normal, tudo certo. Eu sempre tive a minha menstruação muito regulada, então sempre vinha numa sexta-feira de todo mês, assim, sempre. E aí eu lembro que nós retornamos para casa e eu estava... Deixa eu me lembrar, nós retornamos numa terça-feira, eu cheguei de tarde, fiz uma prova ainda no período da noite, fui à faculdade, né, de noite ainda, fiz uma prova, e aí, quarta-feira, cortou, assim, aquela sujeirinha que estava vindo já, geralmente se intensificava, né, para descer o sangue, então, mas aí veio aquela sujeirinha, cortou aquela sujeirinha, né, e aí eu peguei e falei assim: opa, pera lá, tem alguma coisa estranha aqui. Cortou aquela sujeirinha. Eu peguei e falei: nossa, que estranho, isso nunca aconteceu. Isso era quarta-feira. Quando foi quinta-feira à noite, eu estava na faculdade e eu falei assim: não é possível, não tá normal isso, porque isso nunca aconteceu. Eu menstruei muito novinha. Quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, e nunca tinha acontecido aquilo de começar a vir e de repente cortar. Nunca tinha acontecido. E aí eu falei: nossa, isso tá muito estranho. Mandei mensagem pra minha amiga, eu falei: olha, é o seguinte, eu preciso ir na farmácia agora, a farmácia vai fechar daqui uns 20 minutos, você tá com o seu carro aí, me leva lá. E ela: meu Deus do céu, e a gente já ficou apavorada, passamos na farmácia e compramos um teste. E eu fui pra casa dela fazer esse teste, por quê? Eu queria fazer surpresa pro Johnny. Eu falei: não, gente, não é possível. Será? Deus, não tem como. Tá, na minha cabeça não tinha como. Aí, tudo bem. Fomos pra casa dela, fiz esse teste. Pra você ter noção, eu comprei 2 testes. Não, eu comprei um teste, só um. Daí eu fiz o teste e ficou meio que inconclusivo. Tinha uma linha absurdamente fraca, quase que negativa, assim, sabe? E a minha amiga falou: não, peraí, eu sempre tenho um teste de gravidez aqui em casa, eu vou fazer também pra gente tirar a prova, se o meu vai ficar igual ao seu. E aí ela fez e ficou completamente diferente. Realmente existia uma listra muito fininha lá, muito apagadinha naquele teste de gravidez. Esse simples, de palitinho, que você paga o mais barato possível. Eu falei pra ela: preciso voltar na farmácia. Faltava, sei lá, 5 minutos pra fechar a farmácia. Falei: vamos voltar lá agora e comprar um outro teste, que eu vou fazer de novo. Compramos um outro teste.
Fiz novamente e deu essa linha muito fraquinha novamente. Falei pra ela, bom, não dá pra saber. Parece que sim, parece que é um positivo, mas não dá pra ter certeza. Aí eu inventei uma história pro Johnny, eu já tava super apreensiva, inventei uma história pro Johnny e falei o seguinte pra ele. Falei, meu amor, eu vou lá na casa da minha amiga, tal, vou tomar um café da manhã com ela, a gente precisa conversar umas coisas. E nisso eu fui fazer o exame de sangue, porque eu falei, se eu não tô conseguindo identificar pelo palitinho, vamos pelo exame de sangue que daí tá tudo certo, né? E aí, beleza. Fiz o exame de sangue, fui pra casa dessa minha amiga esperar 1 hora até que o exame ficasse pronto. E eu tenho um vídeo, inclusive, da gente descobrindo, eu vou ver se eu acho pra colocar aqui. Ela descobriu junto comigo a primeira gestação. Isso foi muito especial pra mim também, né? Enfim, eu não estava sozinha naquele momento. E foi aquela euforia, aquela coisa maluca. Ela me deu o primeiro bodyzinho, que inclusive minha filha vai usar, com certeza, que foi o bodyzinho que eu escolhi, né, pra fazer a revelação pro Johnny. Ela tinha um bodyzinho de recém-nascido em casa e eu passei numa lojinha de criança, de bebezinho, pra comprar sapatinhos que combinassem com o bodyzinho pra eu poder fazer todo. E aí, naquela mesma manhã, voltando pra casa, eu dei um jeito de preparar as coisas aqui no estúdio mesmo, do podcast, e chamei o Johnny. E aí, eu contei pra ele, olha, né, e ele, assim, não acreditou. Foi, assim, uma reação muito maravilhosa, não esperava aquela reação. Fomos muito pegos de surpresa os dois. E tudo bem, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. Para quem já está se programando para ter um filho, já pretendia ter um filho, é uma emoção muito grande. O que você mais quer é contar para as pessoas que você ama, enfim, dar início naquilo ali, né? E isso era numa sexta-feira que eu contei para ele. Quando foi no sábado, nós estávamos indo até Tangará da Serra, então eu falei pra ele, já vamos contar pra todo mundo e tudo certo, era isso que tava na nossa cabeça, porque, gente, tudo certo, nunca na nossa cabeça que a gente ia passar por uma perda, não existia essa possibilidade, não passava pela nossa cabeça. E aí, fomos a Tangará da Serra, que é o lugar onde a nossa família mora, e preparamos algumas revelações, né, com uma caixinha, assim, a caixinha, o bodyzinho dentro, o teste, o exame de sangue, tudo bonitinho, pra ninguém falar que não era. E aí a gente foi contar pra família, né, e contamos pra família, foram muitas emoções, muitas mesmo, todo mundo chorou, ficou muito feliz, era algo que a gente queria muito, todo mundo esperava muito por isso. Contamos pros nossos amigos mais próximos. E isso, né, sábado e domingo fizemos isso. Quando foi na segunda-feira, pela manhã, bem cedinho, que eu fui ao banheiro fazer o primeiro xixi do dia, eu já passei o papel higiênico para secar e eu percebi que estava saindo uma sujeirinha escura, né, parecendo um sangue coagulado mesmo. E eu fiquei assim... Tá, na hora eu não me desesperei, porque era a primeira vez que aquilo estava acontecendo, então eu não tinha noção que aquilo era problema naqueles primeiros minutos, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre aborto, como funcionava, o que era, o que acontecia, e realmente parecia muito. Eu havia tido naquela madrugada uma cólica muito intensa, mas eu já sofria de cólicas, então eu tinha uma resistência boa para cólica e aquela estava além do que eu suportava geralmente. E aí eu achei estranho, né? Então eu tive muita cólica e depois da cólica começou a sair essas sujeirinhas e era um sangramento que ele começou, né? Não era um sangue vivo, era um borrãozinho preto com uns coágulozinhos parecendo não sei nem explicar, mas não sei explicar, mas não era muita coisa, não. Mandei mensagem para minha ginecologista, ela falou, Isa, você consegue vir até Tangará? Preciso que você venha aqui. Me passou a medicação que era para eu iniciar, né, para começar a tomar, que era a Ultragestan, se não me engano, que era uma medicação para segurar o bebezinho caso fosse um aborto espontâneo. Nós fomos a Tangará da Serra, eu com muita cólica no trajeto, muita mesmo. Eu cheguei lá e o sangramento se intensificava, já tinha conseguido marcar uma ultrassom, uma transvaginal, na verdade, para constatar se tinha saquinho gestacional, se estava realmente passando por uma perda, enfim.
E aí foi assim horrível aquele tempo até você ter uma resposta. Eu fiquei ali esperando para fazer o exame é horrível de fazer, eu particularmente não gosto. Mas tudo bem, passei por um médico, né? A pessoa que fez essa transvaginal, esse médico, foi completamente insensível. Isso é uma coisa que eu percebi, que muitas pessoas que relataram ter tido aborto e fizeram essa transvaginal para constatar o aborto, a grande maioria, assim, 95% constata que o médico que vai lidar com essa parte é muito insensível. E eu falo assim, por quê? A pessoa não sabe se você está tendo sua primeira perda gestacional, a pessoa não sabe o quão fraca emocionalmente você é. Foi assim, eu me senti um pedaço de carne na mesa, tratado como se fosse qualquer coisa, e o médico simplesmente olhou pra mim, ele tava olhando lá o ultrassom, tal, tinha realmente o saquinho gestacional já, e ele falou bem assim, não, realmente não era viável uma vida aqui e tal, nananana, limpou a mão dele ali e ele saiu. E eu achei uma falta de sensibilidade muito grande aquilo. Eu fiquei com um choro entalado aqui na garganta que eu não sabia como que eu ia... Eu não sabia. Na minha cabeça eu pensei assim, eu preciso chegar na minha casa e chorar tudo que eu tenho pra chorar. Porque isso vai passar. E aí, eu entrei no carro. Na verdade, antes de entrar no carro, né? Eu falei pro Johnny, falei, realmente, pelo que o médico falou, não haveria, né, não teria como evoluir essa gestação, ele não explicou nada, nem nada, só para entregar o exame para a ginecologista. E a ginecologista depois foi me explicar, né, realmente constatou, né, um aborto espontâneo após 3 dias da descoberta. E aí, a pior parte, eu acho, é contar para todas as pessoas, né, eu tinha recém, né, há 2 dias, há 1 dia, na verdade, praticamente, vivido um ápice de emoções, assim, muito emoção, muito feliz, muito alegre, com todo mundo da família e os amigos mais próximos, e é como jogar um balde de água fria. A gente não está preparado para viver isso. E o que a minha ginecologista falou foi o seguinte, Isa, hoje ela não é minha ginecologista mais, eu já troquei, né? Ela falou o seguinte pra mim, Isa, é muito comum abortos, a primeira gestação, a mulher abortar, é muito comum. Não é normal, mas é muito comum isso acontecer. Então, tudo bem. Eu entrei no carro para voltar para casa, já tinha iniciado algumas medicações ali para cólica, que a cólica ela se mantém até que você consiga expulsar todo o saquinho gestacional, limpar o útero. E aí eu falei pro Johnny assim, eu só preciso chegar em casa, eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar, porque depois vai ficar tudo bem. E eu vim em silêncio, assim, foi uma viagem muito silenciosa de Tangará da Serra até aqui. Eu fiquei 3 dias, praticamente, assim, eu cheguei em casa, eu não tive vontade de chorar, na verdade, essa foi a realidade, eu não tive vontade de chorar. E eu fiquei 3 dias muito calada, muito quieta, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Só que eu não questionava Deus, eu não ficava assim, Senhor, por que eu não consegui? Por que, né, eu me culpava, porque eu me sentia, parece assim que uma incapacidade, parece que você se sente inútil como mulher, porque você fala assim, gente, isso aqui foi o que Deus deixou, crescei-vos, multiplicai-vos. E eu falei, cara, eu não consigo multiplicar-vos, não consigo. O que aconteceu, né? E eu questionava não Deus, eu me questionava, o que eu havia feito? O que eu deixei de fazer, talvez? Então, estava me culpando muito nesse processo. E aí, a minha doutora só falou assim, Isa, espera uns 2 ciclos para você voltar a tentar de novo, a ter nenenzinho, até o útero limpar, se recuperar, porque o seu corpo se prepara para uma gestação, né? E nessa primeira vez se preparou como se fosse vir uma TPM, assim, o seio fica muito sensível, o bico do peito fica muito sensível, você fica irritada, tem dor de cabeça, a cólica. Então, né, o meu corpo estava preparado para gestar, né? E de repente já não tinha mais saco gestacional ali. Então, emocionalmente a gente fica abalado. Mas a minha forma de lidar com isso não foi chorando. E nem, meu Deus, por que não?
A partir daí, Deus começou a nos ensinar muitas coisas. Eu já venho desde o começo do ano em um processo de buscar a Deus de uma forma diferente, de conhecer a palavra de Deus. E esse conhecimento, a palavra de Deus, por mais que eu seja cristã desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente, eu tenho conhecido o verdadeiro Cristo em 2025. E é todo um processo, lógico, muitas coisas aconteceram para isso, né? Mas eu, Isabela, tomei a iniciativa de começar a buscar a Deus no lugar onde a gente pode encontrar Ele, que é a Bíblia, né? Ali eu aprendi muita coisa sobre Jesus. E esse processo, todo esse processo também me preparou. Quando aconteceu a primeira perda gestacional, passou aqueles dias de, nossa, aquela coisa estranha, passou. E eu falei, não, tá tudo certo, vai acontecer, tá tudo bem, vamos pra próxima. Não foi um sofrimento muito grande pra mim, porque eu entendia, no fundo eu sabia, Senhor, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor faz, o Senhor não faz, todas as coisas precisam acontecer segundo a sua vontade. Então eu achava egoísmo da minha parte dizer para Deus, questioná-lo, apontar, tentar ficar cavucando para entender as coisas. Para mim era mais fácil entender que aquela era a vontade de Deus. E o que eu colocava muito na minha cabeça? Eu falava assim, Senhor, podia ser muito pior. Podia ser muito pior porque esse bebezinho ele poderia evoluir por muito mais tempo. Eu não consegui passar por um aborto espontâneo e eu ter que fazer um processo, acho que é processo que fala, um processo de curetagem. Para mim ia ser muito agressivo, para mim ia ser muito difícil, eu sei que tem muita mulher que passa por isso. Então eu falava, glória a Deus, Senhor, obrigada Jesus por ter sido dessa forma, o nosso corpo ele é perfeito, se existe qualquer probleminha no embrião, o nosso corpo detecta e ele não vai gerar, se tiver, às vezes identifica alguma síndrome, às vezes identifica uma má formação, então o nosso corpo ele é inteligente e Jesus nos fez dessa forma, Deus nos fez dessa forma, né? Então eu falava, Senhor, tá ótimo, vamos aguardar até que o nosso tempo chegue, né? Enfim. E aí, lembrem-se, eu tinha engravidado em abril, então na menstruação de junho, eu deixei, né? Tipo assim, abril? Foi, abril, ela falou, espera 2 ciclos. Esperei 2 ciclos pra tentar de novo. E eu tava naquela bitolagem, assim, vou ficar acompanhando o aplicativo, preciso acompanhar o aplicativo, dias férteis, nananã, porque tem que dar uma namorada naquele período fértil ali, eu tava bitolada com isso. E eu só fui perceber isso depois. E quando foi em julho, eu já descobrindo, já conhecia o meu corpo, eu falei assim, opa, tá estranho alguma coisa aqui. E eu falei pro Johnny o seguinte, isso era no dia que a menstruação era pra descer, numa sexta-feira. Eu falei pra ele o seguinte, falei, meu amor, eu acho que eu tô grávida. Eu já não queria fazer surpresa mais, porque pra mim a surpresa era aquele primeiro momento, né? Aquela primeira gestação. E aí eu falei pra ele, olha, eu tô desconfiada que eu tô grávida e eu vou fazer um teste de gravidez pra ter certeza, né? Naquele dia a gente ia pra Tangará da Serra de novo, na sexta-feira, né? A gente ia jantar com os meus pais, ia comer sushi, e aí se eu tivesse grávida eu sabia que eu não podia comer comida crua, então eu teria que ter cautela nesse sentido, né? E aí, quando eu fiz o teste, no dia 11 de julho, eu descobri a segunda gestação. Realmente estava grávida, apareceu, já comprei aquele Clear Blue, acho que é isso, que é aquele que já aparece o grávida e quantas semanas. Aí, beleza, dia 11 de julho, eu cheguei no Johnny, eu falei, mostrei pra ele, falei, olha, tô grávida. Mas eu tava muito apreensiva, porque de alguma forma eu sabia lá no fundo que ia acontecer tudo de novo. No fundo, eu sentia
que eu ia passar por mais uma perda gestacional. E para vocês terem noção, a primeira perda gestacional, eu sabia certinho, eu acompanhava ali os momentos que o embriãozinho estava se instalando na parede do útero, estava ali para se encaixar e começar o processo, né, de nidação, que a gente chama, de implantação do óvulo ali fecundado já no útero, né? Eu sentia o meu corpo combater a gestação. Então, assim, o meu útero, parecia que ele dava umas explosões. Então eu sentia, meu útero ele se contraía e ele dava assim umas pulsões como se realmente ele, tipo assim, olha, eu não quero essa gestação. Ele expulsava, ele, sabe, ele era agressivo com aquele embriãozinho que chegava ali. E na segunda vez não foi diferente. Descobri a gestação, falei pro Johnny, falei pra ele, tô grávida, não vou poder comer o sushi hoje de noite, vou ter que despistar meus pais. Mas eu tava com aquela sensação de que ia acontecer tudo de novo. Isso foi no dia 11 de julho, nós fomos a Tangará, saímos com os meus pais e eu dormi na casa da minha mãe e quando foi de madrugada, 3 horas da madrugada, eu acordei com muita cólica. Mas uma cólica terrível, 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 assim, insuportável. Isso era o quê? Tinha umas 9 horas que eu tinha descoberto, menos que isso, que eu tinha descoberto a gestação, a segunda, né? Eu fui lá no banheiro de madrugada, fiz xixi, limpei. E lá estava o sangramento novamente em um maior volume, enfim. E aí já estava muito aumentado. Então eu já sabia que estava acontecendo de novo. Eu já sabia quais medicamentos eu precisava tomar. Eu lembro que naquela madrugada eu fui pro quarto da minha mãe. Eu não tinha contado a ela sobre a segunda gestação, porque eu tinha o desejo de esperar, pelo que já tinha acontecido da primeira vez. E eu falei pra ela, mãe, ontem eu descobri mais uma gestação, só que infelizmente tá acontecendo de novo. E eu lembro do semblante dela cair assim. Ela, nossa, Isa. Eu lembro desse momento. E eu fiquei o tempo todo ali com ela na cama, a gente conversou muito, me confortou de certa forma. E eu voltei pro quartinho, né, deixei o Johnny lá, eu comuniquei ele, falei, meu amor, tá acontecendo de novo, eu vou ficar quietinha lá no outro quarto, porque eu preciso ir no banheiro várias vezes, né. E aí, eu fiquei lá, aquele resto de madrugada e até amanhecer o dia com muita dor, até que eu consegui pegar no sono, acho que de tanta dor ou dopada dos medicamentos também. Enfim. Naquela segunda perda, meu coração já estava muito mais confortado, porque eu tinha um sentimento que ia acontecer de novo. E Deus já vinha me ensinando desde a primeira gestação, né? Que tudo era de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade dele era boa, perfeita e agradável. Então ali o Senhor estava me ensinando a todo momento, a todo tempo. Tudo bem, a gente não tinha contado para ninguém, até pedi para minha mãe, falei, olha, eu não quero ficar contando para as pessoas, né, não agora, vai chegar o momento certo para isso. Eu compartilho muitas coisas nas minhas redes sociais, mas foi algo que foi um processo que eu decidi passar, eu e a minha família, né, eu e Johnny, principalmente. Poucas pessoas ficaram sabendo da segunda perda. E isso foi julho, né, foi dia 12 de julho, inclusive... Dia 12 de julho, o dia da minha segunda perda gestacional, meu pai estaria completando seus 59 anos de vida, caso ele estivesse vivo, né? E, enfim, e Deus ali foi nos ensinando dentro daquela dificuldade. Os nossos amigos, quando eles sabiam, né, quando eles ficavam sabendo da segunda perda, eles não se conformavam que a gente estava tão bem, que a gente estava se sentindo... confortado por Deus, sabe? Eles não entendiam, mas a gente sabia os processos que a gente tinha passado e o quanto Deus estava nos preparando há um tempo para viver isso. Porque se fosse em outra época, eu não teria estrutura espiritual, eu não teria. Eu já tô com uma coceira no nariz que não tem base, não. E, enfim, quando foi em agosto, na verdade, depois dessa segunda perda gestacional, eu conversei com o Johnny e eu falei pra ele o seguinte, falei, olha,
eu desinstalei o aplicativo do meu celular, não vou ficar acompanhando esse negócio de período fértil, não vou ficar bitolada nisso, não. Eu falei, eu quero que as coisas aconteçam, eu não quero interferir mais, eu não quero colocar a minha mão mais, não quero. Uma coisa muito importante é que eu ainda estava com a minha antiga ginecologista quando eu tive a segunda perda gestacional e conversei com ela sobre isso, passei por uma nova consulta e ela falou assim, Isa, agora já não é normal e nem comum mais uma segunda perda gestacional. Ela falou, então agora, por mais que seus exames pré-gestacionais estavam todos ok, agora a gente precisa passar um pente fino em você e identificar o que está acontecendo. A gente precisa te revirar do avesso para saber o que está acontecendo. E eu falei, tudo bem, tudo bem. Ela me passou muitos exames pagos, exames que o plano de saúde ajudava e exames muito caros mesmo. Mas essa nem era a questão, que quando a gente está motivado a fazer algo, a gente dá um jeito, né? E aí eu fui conversar com meu esposo, falei pra ele, meu amor, a doutora passou muitos exames, muitos exames mesmo. Ele falou, eu conversei com ele, falei, só que eu estou na dúvida, eu não sei se eu faço ou se eu deixo Deus trabalhar. Eu não sei se eu faço ou se eu deixo nas mãos de Deus. E aí ele falou o seguinte pra mim, que foi algo muito decisivo. Ele falou pra mim assim, meu amor, você pode fazer todos esses exames. Você pode se revirar do avesso para descobrir o que você tem. Só que, se não for o tempo de Deus, nada disso vai adiantar. Um diagnóstico, ele não é suficiente. Dizer que você não tem nada também não é suficiente. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E aquilo foi muito decisivo para mim. Porque ali, eu tomei uma decisão. Eu falei para ele, então eu não vou fazer esses exames. Eu falei, pra mim não me importa hoje descobrir o que eu tenho. E detalhe, eu não sou contra a medicina, tá? Eu não sou contra a medicina, muito pelo contrário, eu a utilizo demais. Porque se eu sinto uma dor no dedinho do pé, que eu desconfio que é alguma coisa mais grave, eu tô lá no médico. Mas foi um esclarecimento que o Senhor Jesus trouxe na boca do meu esposo, que eu captei. Que não era pra colocar a minha mão, era pra deixar Deus trabalhar. Entenda, essa foi uma decisão que eu tomei que eu poderia levar anos, poderia ficar anos nisso. Mas o Senhor Jesus colocou uma paz no meu coração de entender que no tempo certo Ele faria todas as coisas e seria do jeitinho de Deus, não seria do nosso jeito. Então lembre-se, decidi não fazer exame nenhum mais. Em agosto nós participamos, né, nós recebemos muitos convidados no nosso podcast, nós temos um podcast aí, meu esposo. Recebemos muitos convidados enviados por Deus, eu falo. E uma dessas convidadas nos fez um convite de participar de um encontro com Deus. E esse ano, como eu estou muito nessa curiosidade para as coisas e eu sempre tive vontade de saber como funcionava, a gente aceitou ir nesse encontro com Deus, que aconteceria lá em Nova Mutum. E aí o que acontece? Na semana do encontro com Deus, eu já vinha orando há um tempo, há praticamente um mês antes desse encontro com Deus, para o Senhor me preparar, para o Senhor preparar meu coração, para Ele abrir a minha mente, para que eu recebesse tudo e pudesse viver tudo naquele lugar que estava reservado para mim e que nenhuma religiosidade ou algo do meu coração me impedisse de viver o que eu tinha que viver naquele lugar, sabe? E na semana do encontro com Deus, eu iniciei, na verdade dia 21 de agosto, eu iniciei um propósito que o meu esposo mandou pra mim, assim, aleatoriamente, um pastor falando sobre esse propósito, que era um propósito de 21 dias, onde a pessoa lia todos os dias antes de dormir o Salmo 139. E
que nesses 21 dias o Senhor Jesus ia dar alguns sonhos e que a pessoa anotasse os sonhos, porque poderia fazer algum sentido. Era uma forma de pedir para Deus responder alguns questionamentos. E eu lembro que eu comecei esse propósito, assim, não pensando em filho, gestação, não. Eu comecei esse propósito pensando assim, Senhor, tem tantas coisas que eu gostaria de saber, assim, sei lá, sobre o seu reino. Tem tantas coisas que eu gostaria de saber, assim, se eu faço certo desse jeito, ou se o Senhor se agradaria de uma outra forma. Vai me respondendo aí, o Senhor sabe. Eu ainda falava para Deus assim, o Senhor sabe os questionamentos do meu coração. E aí, assim, eu comecei a fazer. Eu orava, antes de dormir, eu lia o Salmo 139. E eu tinha tirado aquilo da minha mente de filho, gestação. Não que eu não quisesse viver aquilo, lógico que eu queria. Mas vocês escutando barulho de moto. Mas eu recém tinha passado por uma perda. Não tinha 20 dias. Ou tinha? Tinha um mês que eu tinha passado por uma perda. Então, eu tava assim, tranquila demais, sabe? E por eu ter passado por 2 abortos consecutivos, o certo era que o corpo esperasse alguns ciclos, né? Até para tudo se regular de novo. E eu só coloquei tudo nas mãos de Deus. Falei, Senhor, eu não vou colocar minha mão. Não vou esperar ciclo nenhum, mas também não vou fazer exame nenhum. E assim, tudo certo. E aí, nessa semana do encontro com Deus, né, do dia 21, comecei a fazer esse propósito do Salmo 139. E eu lembro que no segundo dia do propósito, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava na casa da minha mãe com vários papéis de exames, de resultado, né? E eu chegava no Johnny e eu falava pra ele, aqui tá o exame genético. Esse era um dos exames que a minha doutora tinha pedido na vida real. E eu no sonho conversando com o Johnny. Falei, eu fiz o exame investigativo de genética e eu fiz um teste de gravidez e mais vários outros. Entreguei pra ele, eu falei, eu quero que você esconda isso aqui de mim, porque eu não quero olhar isso no sonho. Porque eu não quero ver. Aí falei pra ele assim, o teste de gravidez sai daqui 5 dias. Então a gente não vai saber. E eu falei, mas o teste genético eu quero saber. E aí eu no sonho abri o exame do teste genético e tava escrito assim, inconclusivo. E aí eu falava pro Johnny assim, não é possível. Esse exame foi tão difícil de fazer, não é possível que eu vou ter que fazer esse exame de novo. E eu inconformada no meu sonho que eu tinha dado inconclusivo esse teste genético. Pera lá. Aí tudo bem. E eu falava pra ele, olha, daqui 5 dias sai o exame do teste de gravidez, não vai sair agora, no sonho. E eu lembro que no outro dia acordei cedo e anotei esse sonho, deixei lá anotado. E fiz uns cálculos lá desse negócio de 5 dias. Anotei essa data na minha agenda. Isso foi numa terça-feira. Passada uma semana, dia 26 de agosto, eu fui em um culto da minha igreja e nós estávamos recebendo um irmão de fora, né? Um irmão que era lá de Denise, ancião, e ele estava no culto, atendeu o culto, e naquele dia eu cheguei com uma tristeza, um vazio tão grande dentro de mim. Parece que o meu coração gritava, que eu sentia falta daquilo que eu não tinha vivido. Parece que o meu coração gritava por um filho. Então eu estava tão triste, triste. Um sentimento que eu não tinha experimentado ainda no meu dia a dia, mesmo já tendo tido 2 perdas gestacionais. Era um vazio muito grande. Eu sentei no banquinho, fiquei isolada de qualquer outra pessoa que eu conhecesse. E naquele dia, quando começou o culto, começa-se com hinos, né? Eu não conseguia cantar nenhum hino, porque eu só chorava. Eu só chorava e o Senhor me visitava muito.
porque era uma angústia de alma que eu sentia tão grande. E aqueles hinos aos pouquinhos ia confortando a minha alma, sabe? Aquilo era metiolate no meu machucado. Talvez metiolate arda, né? Mas era um alívio. Era um pano limpo, assim, limpando a ferida. Essa era a sensação que eu tinha. O culto foi passando, o andamento do culto foi uma bênção. Quando chegou na palavra, a palavra era Sunamita e seu filho. Eu até anotei em qual parte da Bíblia está, mas eu não lembro agora. Sunamita e seu filho. E foi uma palavra linda. Voltado para libertação, cura, milagre. Anotei também essas palavras chaves assim desse culto. E foi uma bênção. Naquele dia, o Senhor Jesus colocou a primeira certeza no meu coração de que eu iria viver aquilo o mais rápido possível. De que eu iria gerar. E foi uma palavra muito específica mesmo. Para quem não sabe, na nossa igreja, existe palavra por revelação. Então, os anciães, cooperadores, que são os pastores, eles não fazem estudo da palavra de Deus para o dia do culto. Então, tudo é revelado por Deus, pelo seu Espírito Santo. Então, de acordo com a necessidade da igreja, por isso que a igreja tem que estar em comunhão quando o culto está começando, quando é o momento da palavra, porque o Senhor vai mostrar a necessidade da igreja naquele momento. E o Senhor Jesus mostrou a minha necessidade, porque essa palavra eu peguei ela com muita força, sabe? Com muita fé. No final desse culto eu recebi um abraço de uma irmã. Nunca tinha visto essa irmã, não conhecia ela. Ela me abraçou e ela falou: o Senhor pediu para eu te dar um abraço. E aquele abraço era um abraço do céu para mim. Era como se Jesus estivesse me abraçando. Era como se Jesus estivesse me pegando no colo e falado assim: filha, fique em paz. Eu cuido do seu coração, eu cuido da sua vida. Eu cuido de você, eu cuido de tudo. E aquela angústia que eu senti, ela foi embora. No decorrer do culto, no final eu tinha paz. A paz que excede todo o entendimento. Porque eu não entendia como aquela paz tinha me alcançado. Era Deus. Isso foi dia 26, numa terça-feira. Desde então, desse dia 26 de agosto de 2025, eu comecei a sofrer com empazinamento. Tudo que eu comia durante o dia me inchava. Eu ficava com uma barriga gigantesca, eu não conseguia usar o banheiro e aquilo estava me causando um desespero. Dia 28 de agosto de 2025. O encontro era no dia 29 de agosto. Sexta-feira a gente estaria saindo cedo para Nova Mutum. Eu falei pro Johnny o seguinte: meu amor, amanhã, dia 29, a gente está indo viajar para Nova Mutum. Nós vamos ficar na casa de pessoas, nós vamos ficar no encontro com Deus. São 3 dias intensos ali, 2 dias e meio intensos. E eu falei pra ele assim, eu preciso fazer um teste de gravidez, porque isso aqui não tá normal. Era um sintoma que eu não havia sentido ainda. Eu nunca tive esses problemas de empazinamento, nunca. Falei pra ele, eu vou fazer um teste. Isso, faltavam 2 dias pra minha menstruação vir. Falei, eu vou fazer um teste aqui em casa, pra eu não ter que fazer teste na casa dos outros. E eu preciso tomar um medicamento, preciso tomar alguma coisa. Então eu sempre tive esse cuidado de que se eu tivesse grávida, tem medicamentos que não dá pra tomar, tem chás que não dá pra tomar, tem comidas que não pode comer. Então eu tinha essa consciência. Só que eu não desconfiava que eu poderia estar grávida. Eu fiz por desencargo pra eu poder tomar os medicamentos. Ou eu tinha? Não, na verdade assim, eu estava com o seio muito inchado e dolorido. Eu acho que esse foi o principal, assim. Mas faltavam 2 dias para minha menstruação vir. Então eu fiz o teste de gravidez no dia 28 de agosto de 2025. E eu fiz aquele teste de palitinho, aquele mais básico, 2 dias antes da menstruação vir. E apareceu 2 risquinhos fortes. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. Só que lembrem, eu tinha perdido 2 bebezinhos. Então, eu não tinha o sentimento de que aquilo ia acontecer de novo, mas eu tinha um medo muito grande daquilo acontecer. Eu tinha um medo.
Então eu fui para esse encontro com Deus sabendo que eu estava grávida pela 3ª vez. E nesse encontro com Deus foi uma bênção. Eu vivi coisas extraordinárias do céu lá dentro, sabe? Eu realmente rasguei o meu coração para viver o que eu precisava viver naquele lugar. Porque o meu foco era Deus. O meu foco não eram os rituais, meu foco não era Era Deus. Eu estava só focando em Deus. Eu estava em um lugar que ninguém me conhecia. Eu estava em um lugar que ninguém sabia da minha história. E lá o Senhor Jesus falou comigo muito profundamente. Eu já sabia que estava grávida. E em um momento do encontro com Deus, existia uma ministração sobre libertação. Isso está ligado diretamente com o mundo espiritual. Então, a gente viu coisas terríveis lá dentro, voltados para espíritos, coisas do inimigo mesmo, sabe? E muitas coisas voltadas para Deus. De tudo se manifestava ali, até porque era uma ministração sobre libertação. Entender sobre legalidade, as legalidades que a gente dá para o inimigo na nossa vida. E eu lembro do apóstolo, ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu vou fazer uma oração agora, uma oração direcionada para a libertação. Ele falou, se você sentir ânsia de vômito, se você sentir o seu corpo mole, querendo desmaiar, sentir alguma coisa, nos procure, que nós vamos orar por você. E quando ele ia finalizando aquela oração, a gente via demônios se manifestarem do lado da gente, nas pessoas, não eram as pessoas, eram os demônios, né? Aqueles demônios que a própria pessoa deu legalidade para eles entrarem na vida delas. E a gente via isso. E eu senti, naquele momento, o meu útero pesar com tanta força, parecia que eu tinha uma pedra dentro de mim. E ali eu tive certeza que as minhas perdas gestacionais, elas estavam ligadas ao mundo espiritual. Ali eu tive a certeza. E aí, eu, seguiu ali, e eu apreensiva com aquele medo muito grande no coração, sabendo da gestação, indo o tempo todo no banheiro, e aquele medo, aquela apreensão muito grande. Teve uma dinâmica, onde mulheres de oração, mulheres abençoadas e fortes, faziam um corredor para que quando nós que estávamos no encontro com Deus, quando as mulheres que estavam no encontro com Deus passassem por dentro desse túnel de mulheres fortes, e mulheres que ficaram por muitos dias em jejum para estar naquele lugar, estavam no espiritual purinho. Quando as mulheres passassem, elas fariam uma oração direcionada para alguma causa dessas mulheres, que Deus mostraria com certeza. E eu me lembro muito bem que a esposa do apóstolo, ela estava na ponta, era a mulher mais experiente, com mais vivência de Deus, ela era a primeira. E eu lembro que não lembro qual mulher da fila eu era. Eu ia para passar, sabe quando você vai, eu fui de cabeça baixa assim, na primeira oportunidade, assim, quando eu fui entrar naquele túnel, a esposa do apóstolo, que era a mulher mais experiente, uma senhora já, ela colocou a mão no meu peito assim, me freou e começou a falar comigo. E ela falou assim pra mim, por que você tem medo? O que tá acontecendo? Por que você tem medo? E eu chorava, mas eu chorava. Eu chorava copiosamente, assim, incontrolavelmente eu chorava. E ela perguntou por que você tem medo, e aquilo era muito forte pra mim, porque era o sentimento que mais me dominava naquele momento, e só eu e Deus sabia, nem o meu marido sabia. Ali ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, ninguém sabia das minhas dores, e ali ela falou, por que você tem medo? Que era o sentimento que mais me dominava naquele momento. E eu lembro de ter falado pra ela de perder o meu filho. E ela disse assim pra mim, fez uma cara assim de espanto, não entendi. Eu falei pra ela, eu estou gestante,
mas eu tive 2 perdas gestacionais esse ano, então eu tenho muito medo de perder novamente. E ela começou a fazer uma oração. Eu lembro que ela colocou a mão sobre o meu ventre e ela orava com tanta autoridade. Ela orava, quer ver? Eu vou até pegar aqui, porque ela falava palavras muito específicas para mim, que para mim foi muito forte. Que para mim foi muito significativo. Ela falava assim: em nome de Jesus, você vai gerar. Vai pegar no colo. Ele será uma bênção. Eu declaro vida. Repreendo o espírito de morte. Repreendo maldições familiares. Abortos causados pelas gerações passadas. Eu repreendo. Espírito de morte. E ali confirmou, com muita clareza no meu coração, que o que eu estava passando estava unicamente ligado ao mundo espiritual. Por isso que não era importante eu ir fazer exames, por isso que não era importante descobrir outras coisas, cavucar problemas, porque era espiritual. Por isso Deus me deu aquela paz de: a obra é minha, não coloca a sua mão, não precisa ir atrás. E ali eu saí daquele encontro com Deus, com todas as armas que eu precisava, para ter a certeza de que o bebezinho que está na minha barriga é meu. De que o bebezinho que está na minha barriga agora, ela, já sabendo que é a nossa filha, é um testemunho lindo de Deus gerado nas nossas vidas. Eu poderia sim estar grávida pela primeira vez e a gestação evoluir, tudo ocorrer muito bem e não existir todo esse testemunho por trás. Ali o Senhor me deu mais uma convicção, aquela convicção que se iniciou lá, talvez no propósito do Salmo 139, sabe? Por quê? Se iniciou ali, mas eu não sabia. Quando eu voltei desse encontro com Deus, eu continuei esse propósito do Salmo 139, eu comecei pela primeira vez a prestar atenção nas palavras que eu estava lendo. Eu lia o Salmo 139, achava ele um pouquinho complicado no começo, mas eu não entendia de fato o que ele queria me dizer. Até que eu comecei a entender. Eu tenho uma Bíblia de estudos, então tem no rodapé algumas interpretações, né? Na verdade, por exemplo, entreteceste. O que significa entreteceste? Tem lá embaixo o significado. Por exemplo, como nas profundezas da terra. Existe isso no Salmo 139, mas o que isso significa? E quando eu fui ler a tradução, eu preciso até ler para vocês, para que faça sentido. Porque eu lia 4 versículos e não me atentava ao que eu estava lendo. E lendo agora, faz todo sentido. O Senhor Jesus queria o tempo inteiro falar comigo. O tempo inteiro. Então, olha só. Do 13 ao 16. Pois possuíste o meu interior. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Acredite, eu não prestava atenção nisso. Eu te louvarei, porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Sabe o que significa profundezas da terra? É o mesmo que útero. Então, os meus ossos não estavam encobertos de ti quando em oculto fui formado, como no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Aqui corpo tem a ver com embrião, quando ainda era um embriãozinho. Então, quando eu lia isso aqui,
além de pensar que Deus falava comigo porque Ele me conhece desde antes da minha existência, desde antes de qualquer coisa, Deus estava falando sobre a minha filha que estava sendo gerada. Então o Senhor Jesus foi me trazendo esclarecimentos e me dizendo, me mostrando cada caminho de que Ele estava comigo em tudo. E que eu não precisava ter medo de como Ele faria. Mas que Ele faria, e no tempo dele. Porque uma coisa eu entendo hoje. Coisas ruins acontecem na vida de quem é bom para que a vontade de Deus, a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Para que nós tenhamos testemunhos para contar, para que encoraje outras pessoas. Eu fui encorajada pelo testemunho de Sara, eu fui encorajada pelo testemunho de Ana. Essas mulheres que tanto sofreram me encorajaram porque o Senhor as abençoou, mas não no tempo delas. Porque uma grande ilusão que nós temos é de que nós existimos nessa terra e de que Deus é soberano, grandioso para cumprir os nossos desejos, ouvir as nossas orações. Opa, mas espera lá, quem que é o Senhor? Será que nós não estamos invertendo os papéis? E Deus me fez entender. Nós existimos para fazer a vontade do Rei, para fazer a vontade do nosso Senhor. Por mais doída que essa vontade de Deus seja na nossa vida, por certo a gente precisa passar por isso. Lembra daquele cego que estava na porta do templo? Ele era cego, de nascença. As pessoas em volta, Jesus estava ali, e as pessoas em volta se questionavam, perguntavam para Jesus: Senhor, mestre, era o mestre que ele era chamado. Mestre, pelos pecados de quem esse homem está pagando? Ele é cego por causa do pecado dos pais? Ou ele cometeu pecados? E o nosso Senhor Jesus, como lindo, brilhante, maravilhoso que Ele é, e com as palavras certas, Ele falou. Isso está acontecendo na vida dele, aconteceu na vida dele, para que a glória do nosso Senhor Jesus se manifeste na vida dele. Porque naquele momento ia acontecer um milagre. O Senhor Jesus, Ele misturou terra e água, fez um barro e passou nos olhos daquele cego. E aquilo ali foi para cumprir um pedacinho daquilo que o nosso Senhor Jesus fez aqui na terra. Foi um dos milagres do nosso Senhor Jesus aqui. Então, não que aquele homem era pecador ou que ele estava pagando pelos pecados dos pais. Não. Aquilo de ruim era necessário na vida daquele homem para que a glória do Senhor Jesus se manifestasse, e através daquilo ali, do que houve, muitos creram. Muitos creram. Então nós temos que entender que servir a um Deus poderoso não significa que Ele vai nos colocar em pedestais. Não significa que Ele vai nos permitir viver somente coisas boas. Não. Nós temos que servir ao nosso Senhor Jesus tanto nos dias bons como nos dias maus. São nos dias maus que a gente mostra a nossa fidelidade a Deus. São nos dias maus que a gente mostra o quão forte está a nossa fé. Eu nunca questionei a Deus, Senhor, o porquê, meu Deus? Por que outras pessoas conseguem e eu não? Eu falei, Senhor, se está acontecendo é porque é a sua vontade. E eu sei que às vezes a sua vontade dói em mim, mas dói no Senhor também. Mas eu estou aprendendo, glória a Deus por isso. Então, tem muitas outras coisas que eu preciso contar para vocês, né? Depois a gente vai começar provavelmente uma série de coisas de maternidade aqui no canal, mas essa foi a minha história, gerando agora, após 2 abortos consecutivos,
Eu espero que a minha história te inspire, te fortaleça e dê uma certeza para você que hoje você pode não estar vivendo o seu melhor momento. Mas entenda que é uma preparação para que você viva o extraordinário de Deus. Então nós vamos passar sim por momentos difíceis, nós vamos passar sim por dificuldades, mas nós escolhemos como nós queremos passar por isso. Nós queremos passar com um sorriso no rosto, que foi o que eu decidi fazer. Eu poderia me acabar de sofrer e chorar e viver esse tempo muito mal e não aprender nada da parte de Deus, ou eu poderia fazer diferente, de querer aprender com as dificuldades que o Senhor Jesus colocou na minha vida. De querer aprender em meio àquilo que é ruim. Porque aí a gente aprende muito, sabe? Então eu espero que, por mais difícil que esteja a sua prova agora, eu não sei se tem a ver com filhos, com finanças, com o seu cônjuge, eu não sei. Mas saiba tirar proveito dessas coisas ruins. Saiba tirar proveito das tempestades, porque o Senhor está o tempo todo nos ensinando. E são nesses momentos que a nossa fé, ela se prova verdadeira. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Ele tá muito longo, me desculpa, inclusive. Mas eu precisava contar em muitos detalhes esse testemunho lindo do Senhor Jesus. Então eu sei que quando a minha filha crescer, eu vou contar para ela o testemunho de vida dela, da sua formação, que antes dela existiu a tempestade, né? Ela é o nosso raio de sol. Mas eu vou ter uma história, um testemunho para contar sobre a vida dela. E ela com certeza vai levar isso para a vida toda. Vai contar para os filhos dela, para os netos dela. E poderia ter sido só a minha primeira gestação e ser uma gestação sempre 100% e glória a Deus por isso. Mas não foi a vontade de Deus para minha vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero um feedback de vocês para saber se eu posso fazer algo de diferente, se tem algo específico que vocês queiram que eu traga por aqui. Tem muita coisa que eu tenho vontade de falar sobre casamento, sobre família, muitas coisas. E é isso. Agora nós estamos vivendo uma nova fase de Deus para nós. E eu digo que vivendo agora o extraordinário de Deus. Então, um beijo no seu coração. Espero que vocês fiquem bem. E até o próximo vídeo.